Olá! Hoje o assunto do mundo político são as privatizações. O governo Bolsonaro tenta fazer andar uma agenda definida há quase 2 anos, mas houve pouco avanço. E a bola da vez agora é a Eletrobras. Eu vou conversar com o professor Ivan Beck, ele é professor da Faculdade de Ciências Econômicas da UFMG. Professor, muito obrigada por atender o mundo político. É um prazer. Obrigado. Professor, 9 empresas estatais estão na mira do governo para serem privatizadas. E agora, como eu falei há pouco, a bola da vez é a Eletrobras. Também os Correios estão no foco. Mas as demais, eu vou citar rapidamente para quem está acompanhando a gente saber, mas ter ideia de quais são, né? A BGF, que é a Agência Brasileira Gestora de Fundos, Garantidores e Garantias, a Engea, a empresa gestora, que é a empresa gestora de ativos, o Ceasa Minas, que é aqui, né? A Nuclep, a Codesa, que administra o Porto de Vitória, a Transurb e a CBTU, que também é aqui. Então, as privatizações eram uma bandeira do ministro da Economia, Paulo Guedes, que entrou como um grande fiador do governo. Por que, na sua opinião, o governo tem tanta dificuldade em tocar essa pauta que era considerada tão prioritária e tão vitrine desse governo? Bom, eu acho que, dentro depois de acompanhar o governo até esse momento, essa dificuldade ela tem como fonte o próprio governo, né? Você tem o presidente que tem um perfil político marcadamente corporativista, né? Uma mistura de populismo com corporativismo desde o início da carreira dele, ao longo. Né? Ele modifica um pouco, né, o seu discurso e a sua imagem, trazendo o Paulo Guedes, que é de uma orientação liberal, né, explicitamente liberal, né, para tentar angariar votos naquele contexto de eleição, né, para atrair votos do pessoal centro-direita, né, do ponto de vista econômico mais liberal também. Ele consegue, né, mas à medida que o governo dele avança, o que se percebe é que ele deveria aí fazer uma outra mudança. Ele assume o poder com um discurso de mais autonomia, de um tipo de política diferenciada em relação aos outros presidentes, né? Bem proativo, com um novo modelo de fazer política e tudo mais, mas batendo bastante forte de vez em quando no Congresso, depois vai percebendo que ele precisa do Congresso, né, já que é o modo pelo qual o nosso sistema político, a nossa governabilidade funciona. Nessa tentativa nesse esforço de se aproximar ao Congresso, obviamente, ele vai ter que mudar, ele mudou o seu padrão de atuação, não retorna, aflora o que já havia nele de práticas, e aí você entra numa espécie de negociações, vamos chamar assim, com o Congresso, que reproduzem práticas antigas. A prática, a atuação dele, uma atuação de atendimento a deputados e a senadores, em consequência de atendimento aos respectivos currais eleitorais, vamos chamar assim, bastante uma expressão forte, mas assim, deixa de ser verdadeira em certa extensão, né? E aí, nessa negociação, projetos que podem afetar interesses desses respectivos políticos, desses grupos políticos, como as privatizações, né, podem sofrer, vamos chamar assim, atrasos ou entraves por meio de outro tipo de negociações. O que acontece? As estatais, em geral, no caso brasileiro,
embora elas tenham sido criadas para descentralizar a máquina pública, para gerar mais eficiência na implementação de políticas públicas ou serviços públicos, né? Ao longo do tempo, cargos das estatais passaram a fazer parte de moeda de troca. Então, nesse sentido, vários políticos não gostariam ou não gostam de perder tal moeda de troca. Então, a venda de estatais se torna algo, pode ser uma certa perda política para certos atores. Isso é uma questão. A outra questão também é que, quando o governo apresenta projetos, como o caso da Eletrobras, na qual se adiciona algumas cláusulas nesses projetos que não tem nada a ver com privatização, então você tem um outro entrave aí. Então, por isso que tais projetos, não só por isso, mas pelo menos eu identifico nesse momento essas duas grandes causas que entravam um pouco tais tipos de projetos por parte do governo, né? O Bolsonaro me parece que seria até, se as privatizações funcionarem bem, é uma saída que ele tem para retomar um pouco do seu apoio político, paradoxalmente falando. Mesmo que para ele seja meio contrário à ideia de privatização, né? Acho eu, né? As privatizações, se funcionar bem, vamos chamar assim, né? No bom sentido da palavra, todos saindo ganhando, que é meio difícil, né? Ele sai bem na imagem, né? Mas, de fato, ele caiu, ou ele se jogou, ou ele mesmo até que ajudou a criar essa situação na qual ele se encontra agora. Você tem um ministro que quer sobreviver, né? O Guedes, que quer implementar vamos chamar assim, essas propostas. Tem o Bolsonaro, que não se identifica muito com essas propostas, mas talvez uma das saídas que ele tem de sobrevivência é aprovar tais propostas. Só lembrando que quando foi lançado, né, o programa de privatizações e anunciado, eu não posso dizer com certeza, mas certamente desde o início do governo, que Paulo Guedes falava em uma arrecadação de 1 trilhão com as privatizações, né? Isso é só a título de ilustrar isso aí, esse desafio, essa questão do desafio, quer dizer, esse 1 trilhão era um número que a gente não sabia muito bem de onde se tinha tirado, mas era um apelo fortíssimo, não é? É um apelo fortíssimo, mas assim, pode correr o risco, né, de ser apenas um apelo, né? Porque, obviamente, na hora da, vamos chamar, da oferta, né, é difícil você controlar o comportamento dos possíveis compradores, né? O que eles pensam, o que eles querem comprar, e assim vai. E a própria imagem do governo ou da empresa em questão pode afetar muito o preço final. Agora, professor, depois da tentativa frustrada de aprovar no ano passado ainda a privatização da Eletrobras, o governo mandou uma medida provisória que passou na Câmara em maio e agora está pautada para ser analisada no plenário do Senado na quarta-feira. Hoje foi anunciado que está pautado, não é? Mas ela e ela expira dia 22, então existe pressa aí. Mas é controvérsia porque, como o senhor mencionou, passou por algumas alterações que, segundo a senadora Simone Tebet, atende a interesses mais particulares de algumas pessoas e tal. Então, se vê já no Senado alvo de controvérsia, né? Ela pede autorização para a capitalização da Eletrobras, para que essas ações da empresa sejam colocadas no mercado. Quer dizer, seria um ponto de partida para o processo de privatização da Eletrobras. Como é que o senhor avalia esse caminho que o governo escolheu? Vender ações acaba sendo até uma maneira um pouquinho mais, vamos chamar assim, mais aberta de privatizar. Obviamente, né, quem tem maior poder de compra vai adquirir mais. Então, é uma maneira até mais simpática, eu diria mais amigável, né? Mas, no final das contas, o que conta é a realidade,
o poder de compra, de renda na aquisição dessas ações. Você tem a possibilidade de pulverizar, né? Pulverizar essa propriedade, se torna vários proprietários, né, das ações. Mas se torna uma maneira, vamos chamar assim, pela qual também o governo ou o Estado poderia reter uma parcela dessas ações, que eu acho que é importante. Eu não sou contra a venda, né, assim, ficar livre do ativo de maneira total. Eu acho que o governo tem que se preocupar também em relação a alguns ativos, manter sua presença nesses ativos, porque permanece uma fonte de renda, o governo precisa de fonte de renda, né? Essa receita que ele recebe pode desaparecer, e não imediatamente, mas em um curto período de prazo, de tempo, né? Se ele consegue manter uma fonte de receita para uma empresa que já é mais ou menos lucrativa, mas na expectativa que ela possa se tornar mais lucrativa, o governo vende e mantém uma certa fonte de receita, então ele sai mais ou menos ganhando, né? A sociedade, dependendo do poder de compra dos possíveis compradores, pode se ver parcialmente ou minimamente contemplada, né? Tem ações da Eletrobras, não sei o quê, pode ser uma fonte de renda, né, para essas pessoas, mas eu acho que quem vai adquirir, obviamente, são os grandes players, né, os grandes jogadores, as grandes empresas, que querem, obviamente, abocanhar essa fatia de 37% de mercado de energia no país. É muita coisa. É muito importante. Controlar a energia do país tem uma questão de segurança e de bem-estar social e de garantia para a sociedade também. Como é que a privatização pode atingir ou colocar em risco, ou se pode colocar em risco, um bem como a energia, né? Vital. Sim. Uma sociedade como a nossa. Você tem toda a razão. Ou seja, algumas empresas, elas não podem ser privatizadas assim, em nome da eficiência por si só, né? Há outras questões a ser consideradas. Isso que você colocou é fundamental. Ou seja, qual o papel estratégico que tal empresa tem para o planejamento da sociedade, do governo? Então, se ela tem um papel estratégico fundamental, você não pode brincar com ela, você não pode perder poder de decisão em cima dela, porque ela lida com a vida da sociedade, né? Então, não é vamos privatizar e tributar, quer dizer, você não vai poder criar assim, não é um quase monopólio, mas uma empresa de poder de fogo pesado, né? Passar para o setor privado e perder todo o controle em cima dele. O caso de Amapá esquenta essa discussão, não é? Do apagão de Amapá, que era controlado, a subestação era controlada por uma empresa privada, né? Que tem uma concessão. Tem. O desleixo pelo qual tal empresa tratou a situação foi terrível. É explícito o desleixo, muito explícito. Uma total falta de regulação, de monitoramento, e depois vamos ver o que vai dar. E quem sai perdendo é o cidadão, que perde produtos, alguém perde uma operação, e assim vai. Assim, a gente não imagina os problemas lá na ponta, né? E aí você não pode ficar na mão de atores privados que não se sentem controlados, não se sentem monitorados, ou não tem que dar satisfação, ou só dá satisfação posterior quando o dano já foi compensado. Agora, professor, o Paulo Guedes, o ministro Paulo Guedes, segue defendendo as privatizações de forma veemente e está apostando aí na retomada dessa pauta, agora em cima da Petrobras, né? E ele fez uma afirmação num evento recente, dizendo que o governo pode distribuir bônus aos mais pobres que são beneficiados pelo Bolsa Família. Quer dizer, ao vender a Eletrobras, teria recursos para fazer isso, defendendo como uma ação de combate à desigualdade social.
Aí a pergunta é, o senhor acredita que a venda de patrimônio pode enfrentar a questão da desigualdade? Não, é enxugar gelo, né? Assim, se enxuga gelo. Você perde no início ao vender, né? Tem o dinheiro, aplica no Bolsa Família, tudo bem. O problema é que o Bolsa Família continua e o dinheiro um dia vai. Como você tem que ter receitas para sustentar projetos. Isso é óbvio, né? Então, assim, não é só tirar e colocar, não. Você tem que ter projetos, e o Bolsa Família é fundamental para a nossa realidade, principalmente pós-Covid, né? Se na Covid esse problema terrível de desemprego, de fome, pós-Covid, a recuperação da economia pode até ser meio mais ou menos saudável, mas até atingir essa camada mais carente, pode demorar. De qualquer maneira, tudo bem. O dinheiro, todo projeto tem que ser sustentável. A sustentabilidade do projeto passa também por sua capacidade financeira, ou seja, tem que ter uma fonte que seja constante. Então, é um jogo de ideias, de palavras, e me parece um pouco inconsistente, né? Ou seja, se o governo quer vender ações para poder receber um dinheiro e reaplicar e investir, tudo bem. O problema é que o governo precisa de uma economia forte para tributar. Mas se, além disso, ele tem estatais, ou tinha estatais, mas que ele permanece nelas como fonte de renda, eu acho uma solução mais ou menos é mais saudável. Porque você, do ponto de vista liberal, se você acredita só no mercado e na capacidade de ser um mercado saudável, é uma certa ilusão, né? O mercado nunca vai ser sempre saudável por si só. Ele precisa de regulação do Estado, ele precisa de políticas públicas do Estado, mas também o mercado precisa de empresas na qual o Estado tem uma certa participação, né? Pelo menos a sociedade precisa, para ter fontes de rendas que vão além da pura tributação. Porque se a economia cai, os produtos caem e o Estado se vê fragilizado na garantia desses mesmos projetos. Não sei se estou sendo claro. Mas eu vejo que as estatais, tudo bem que se venda, algumas delas parecem que não tem nenhuma razão de ser, de fazer parte do portfólio estatal, né? Eu acho que o Estado tem que estar em questões estratégicas, saneamento, alguma energia, né? Pelo menos água, né? São questões estratégicas, são fundamentais para o nosso futuro. Então, não podemos brincar com recursos que são mais ou menos incertos. Basta ver a falta de água no Brasil, que pode afetar a energia elétrica, e aí vai. Então, a gente vai ficar à mercê de um setor privado que vai cobrar lá em cima a energia quando está faltando o insumo de água? Não pode ser. Existe quem defende privatizações, mesmo desses setores, costuma falar que é possível fazer uma privatização de forma a regular, por exemplo, concessão é privatização, não é? É um tipo de privatização. Pode ser uma concessão com regras estabelecidas para cercar, por exemplo, o abuso na lucratividade, enfim. Isso é possível se trabalhar com essa... É possível realmente se regular esse tipo de coisa? Eu acho que sim, né? Seria o papel do Estado. A noção de concessão ela é um meio de campo adequado, né? O problema é que alguns economistas ou administradores financeiros vão dizer que o investimento a ser feito pode ser muito alto, então o período de concessão tem que ser maior, né? Tem essas questões bem delicadas, mas que é uma maneira do Estado se fazer presente e garantir, né, que o serviço venha a contento em termos de qualidade e a contento em termos de preço. Porque, aí, como você ensinou um pouco antes, né, a realidade brasileira é uma realidade muito desigual, né? E você tem grandes porções do nosso país, onde a energia é necessária, né? Ou porque um pequeno agricultor, um pequeno, né, produtor familiar, ou são cidades pobres, né, onde a energia é necessária e o custo dela pode afetar em muita capacidade de gasto, de receita dessas pessoas, né? Então, até que ponto o setor privado...
Uhum. O Estado entra, ou já entrou em outras épocas, subsidiando essa luz para a condição das pessoas viverem, né? Até passa por aí também. Eu acho. Que aí é uma decisão do Estado, uma decisão do poder. É uma decisão do Estado. A gente não tem garantia de que empresas privadas serão tão bondosas. Em geral, não são, nesse sentido. Não é interesse delas, elas buscam lucro, né? E esse é o resultado. Preços subsidiados para a camada pobre significa que vão ser preços cobrados para aqueles que podem pagar. Então, para a empresa privada, implicaria num alto custo, no final das contas, ou num alto preço, que poderia ser contra o valor das ações dela. Por exemplo, nossa, minha empresa não é eficiente, cobra demais. E aí você pode criar problemas para a empresa, embora o lucro possa ser mais ou menos garantido. Mas eu acho muito arriscado. Como garantir que esses serviços subsidiados permaneçam? É uma questão, né? Infelizmente, a pandemia vai aprofundar a desigualdade mesmo, né? Essa recuperação vai ser lenta e qualquer auxílio que essas camadas mais fragilizadas tiverem é melhor para elas. E a energia conta para o pequeno negócio e assim vai, por exemplo. Professor, e a crise hídrica que se avizinha, que está no horizonte, pode ser um problema aí para a privatização da Petrobras? Desculpe, da Eletrobras? Eletrobras? Sim. Bom, aí tudo entra no campo da especulação, né? Ou seja, se você tem uma empresa que está sendo vendida, né, e grande parte da prestação de serviço dela se baseia numa fonte que é incerta, ninguém controla a chuva, né? Hoje ninguém conseguiu controlar a chuva, né? Nem a seca, nem nada. Vamos ver o que vai acontecer. Isso pode ser negativo para a empresa. Ou seja, ela pode sofrer uma certa desvalorização. Pode ser. Por que eu vou investir numa empresa na qual a matriz principal é uma matriz incerta, que é as empresas baseadas em água, na energia que vem da água? Isso dificultaria a capitalização, se aprovado. Então, eu vou cobrar mais caro, ou seja, eu vou querer que o preço diminua para poder me arriscar. Como nós não temos nenhum planejamento, pelo menos a princípio, não vi nenhuma visão de estratégia sobre como lidar com a água ou de que maneira a água vai ser substituída ao longo do tempo com energia eólica, energia do sol e outras variantes possíveis, mas o vento e o sol, no caso brasileiro, são as duas primeiras estrelas que estão aparecendo aí no cenário, né? Ou seja, nós imaginamos daqui a alguns anos vão ter tanda e assim vai, né? A gente fica num cenário meio obscuro. O que acontece? O preço da Petrobras pode sofrer um baque. No caso dos Correios, onde está o obstáculo, não é? Fala-se em privatizar os Correios, não é de hoje, né? O Correio, ele é uma fonte de emprego brutal, né? Porque ele está em quase todo lugar do país, né? Então, eu sou um vereador, eu sou um deputado estadual, então a minha região de influência é essa. Alguns empregos acolá, outros ali, e assim, bom, assim, na política de mais baixo nível, que nós temos também, né? É algo delicado. Mas também, afora meu comentário meio folclórico, ele também tem uma capilariedade profunda no Brasil. Está em quase todas as cidades brasileiras. Não tem outra agência, outro órgão, que eu me lembre, que vai estar assim, ainda tão presente. Então, é um prestador de serviços fundamental. A privatização significa que em cidades não lucrativas, fecha. Então, um serviço que eu poderia fazer perto da minha casa, sou obrigado a viajar para poder receber alguma coisa, para poder enviar alguma coisa, assim vai. Então, nós estamos falando de comunidades que não têm tanta facilidade com a internet,
ou comunidades, ou pessoas que precisam de coisas que vêm pelo correio. Entendeu? Se o correio fecha, qual a cidade mais próxima? Não sei quantos quilômetros são, e aí você vai. Pelo menos assim, estou indo no mais básico possível, né? Afora, obviamente, que serviços como Correios, eles são mais ou menos passíveis de serem substituídos pela tecnologia. Mas vai ter um certo desemprego, que, por sinal, caracteriza ou quase todas as privatizações, é o desemprego. Né? Isso é outro problema. Pois em consideração que hoje nós temos quase 15 milhões de desempregados, o pacote adiciona. de privatizações pode fazer isso crescer. Pode, porque a tendência, obviamente, que adquire a empresa é fazer um pente fino nela. Né? O pente fino aqui está significando uma reestruturação de processos, né? Uma digitalização, dos processos, né? Desemprego, né? Assim, demissão, obviamente, não é necessário, e assim vai. Então, assim, o cenário pode gerar eficiência em certo momento, mas pode ter um custo social que vai além do curto prazo. Agora, professor, em agosto de 2020, o homem encarregado das privatizações no Ministério da Economia, o Salim Matar, o empresário Salim Matar, deixou o governo Bolsonaro porque estava reclamando que as privatizações que ele não conseguia fazer andar, como o senhor disse no início do programa, a gente sabe que tem a ver pela resistência, por causa da resistência dentro do próprio governo. O fato é que Salim Matar foi contratado pelo governador Romeu Zema para fazer a agenda de Minas, do governo de Minas, do governo Zema, de privatizações andar. Uma agenda que também tem muitas resistências, inclusive dentro do próprio parlamento. As opiniões se dividem muito dentro da própria Assembleia em relação a isso. Tanto é que foi criada até uma comissão especial na Casa, recentemente, para colocar em debate a questão das privatizações. O que implica a privatização da CEMIG, que é considerada aí a joia da coroa, que o Zema quer tanto privatizar que disse que quer um segundo mandato para privatizar a CEMIG? O que representa isso, representaria, na sua opinião, a privatização da CEMIG no Estado? A CEMIG, eu sou obrigado a reproduzir um pouco aquilo que eu falei em relação à energia anteriormente, né? E eu acho que mais ainda no caso mineiro, né? A CEMIG, ela, como outras estatais mineiras ao longo da história em Minas Gerais, elas foram, no caso de CEMIG, ainda acho que ela ainda é, referências nas respectivas áreas de atuação, entendeu? Então, Minas Gerais sempre teve alguns bons exemplos de planejamento e de estatais. Ok. Bom, a CEMIG, ela tem um papel fundamental no nosso cotidiano. Ela atende também essas regiões mais pobres mineiras via subsídios. Nós pagamos para Jequitinhonha ou para outras regiões, outros bolsões, assim, nós chamamos assim, bolsões é uma palavra feia, mas assim, outras regiões mais carentes. Isso é fundamental, né? Ela, bem ou mal, mantém uma pesquisa na área de ecologia, de meio ambiente. Bem ou mal, sim. Outra coisa fundamental. Ela não ela não gera tanto prejuízo, ao contrário, ela gera lucro, né? E aí eu entro um questionamento, para que vender empresas que geram lucro? Só porque são estatais? Eu não sei muito bem isso. Então, ela tem a questão social, que é fundamental, né? Tem a questão econômica, que me parece que ainda gera lucro, também é fundamental. Agora, obviamente, nós somos obrigados também a ver os senões das estatais, né? Aquilo que eu falei anteriormente, né? Em alguns casos, alguns cargos são moeda de troca, ou mesmo se repete com todas as estatais, nenhuma está isenta disso. Tá? Essa é uma das críticas que a gente escuta muito, né? Ivan, eu acho melhor privatizar, porque no final das contas, essas empresas do Estado, mesmo que façam um bom serviço, elas acabam gerando benefícios para si mesmas,
Essa é uma desculpa. E outra desculpa não é desculpa, é justificativa, melhor dizendo, que de fato acaba gerando salários diferenciados, cargos para o diretor, não sei o que para diretor, assim vai, né? Além de ser moeda de troca, alguns cargos que acabam ocorrendo também, né? Embora com perfis meio técnicos às vezes, mas não tão bons como se esperava, quando o corpo técnico esperava que poderia ser. Então, eu acho que a CEMIG ela tem uma imagem forte, eu acho que tem um impacto político forte, por isso também que o governador se volta para ela, né? Esse discurso do governador é também para atender aquela parte do eleitorado que tem uma visão negativa em relação a estatais, né? Então, como exemplo, Eletrobras, CEMIG, Correio, são empresas que têm uma imagem forte na sociedade, tem uma marca, vamos chamar assim, né? Muito presente, né? E isso impacta bem ou mal, dependendo do eleitorado. Então, a princípio, eu ainda sou contra a privatização da CEMIG, creio que ela tem um papel social fundamental, ela tem um papel estratégico fundamental, principalmente agora com a questão da crise energética. É melhor ter as coisas na nossa mão do que perder ponto de decisão estratégica. É isso, essa é a minha opinião. Privatização é uma discussão ideologizada? Em certo sentido, sim, mas você pode ter estudos sempre a posteriori, sempre depois. Antes é só estudo de cenário, né? Porque ninguém, de fato, vai saber o que vai acontecer, né? Sempre depois. O que depois acontece é que em alguns setores ela mais ou menos deu certo. Então, a gente poderia falar que na telefonia no Brasil, todo mundo tem celular, isso é muito bom. Antes, na minha infância, ter um telefone fixo era algo assim... Você tinha que ter as coisas. Custava era um bem, era um bem, né? Tinha um valor Tinha um valor. Poderoso. Hoje não. Hoje você tem acesso a tudo. Então, a depender do serviço, principalmente se ele pode ser objeto de concorrência entre diferentes empresas, acho eu que pode ter um ganho para o cidadão comum. Embora, de fato, você vai ter cortes de mão de obra, né, porque as empresas vão ser reestruturadas, vão ter mudança de cultura, você tem esse processo doloroso. Mas, na ponta, você pode ter uma melhor oferta de serviços. De novo, o que aparece aí é aquilo que você colocou. Há uma necessidade de monitoramento, há uma necessidade de regulação, né? Para garantir que tais prestadores de serviços provê para todo mundo serviços bons, a um preço minimamente justo, né? E que não interfira muito no cotidiano da nossa vida, tipo telefonando toda hora, vendendo pacote, e essas coisas assim. Outros serviços que são quase monopólio, aí a coisa é bem mais complicada, né? Porque você vai passar de monopólio estatal para um monopólio privado, baseado em quê? Que segurança a sociedade vai ter? Ficar na mão de um ator privado ou de atores privados. Isso é delicadíssimo. Seria o caso no caso da energia, poderia dizer que é... Pode ser que sim. A CEMIG ocupa todo o nosso estado, literalmente. Né? Quase todo, não sei, 90 e tantos por cento, 89%, desculpa qualquer, mas é nosso estado. E nosso estado é maior que a França. Nossos estados têm a região sul muito rica, a região do centro, assim, essa parte do centro, tem Belo Horizonte e outras cidades interessantes, o Quadrilátero Ferrífero está aqui no meio, que está aumentando, por sinal, né, a exploração mineral. E lá no norte, nordeste, você tem Montes Claros, regiões mais carentes, do lado direito assim, do mapa, Montes Claros, nordeste, né, mineiro. É muito delicado. Então, você tem que ter um tipo se quiser vender ações, vende. Se quiser abrir alguns serviços, venda, coisa assim. Mas perder o controle e perder uma fonte de renda, quando você precisa de renda, eu acho isso meio tradução. Se você tem uma fonte de renda, para que vender? Porque então não reformular a própria empresa estatal, não torná-la mais eficiente, não fazer estudos para dentro e melhorar os serviços, ver o que é redundante, e assim vai.
Isso também é passível de ser feito. Porque opta o caminho mais chamativo, né, para uma corrente ideológica mais liberal. Vendi a CEMIG, olha que como... É a busca do Estado mínimo. Exato. Isso é inócuo. Professor, muitíssimo obrigada por essa boa conversa, viu? Eu agradeço o convite e espero ter contribuído de alguma maneira. Com certeza. Eu conversei com o professor Ivan Beck, ele é professor da Faculdade de Ciências Econômicas da UFMG. E nosso assunto, as privatizações. O governo está querendo turbinar uma agenda de privatizações que já está prevista há quase 2 anos, e nesse momento o foco é a Eletrobras, que vai, inclusive, a medida provisória que abre para a possibilidade de capitalização da Eletrobras, está na pauta do Senado nessa quarta-feira, depois da manhã, nessa próxima quarta-feira. Então, a gente fica por aqui, até a próxima.